Olá, sexta etapa da nossa educação de jovens e adultos. Bem-vindos a mais uma aula desse componente incrível chamado História. Sou a professora Pet, sou um pouco suspeita, né, por elogiar assim o componente, mas porque eu digo que História ela é extremamente presente nas nossas vidas. Falando nisso, vou informá-los aqui qual vai ser o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá então? Então, olha aí, formação e consolidação do feudalismo. Nós vamos falar especificamente hoje da economia, tá, gente? Vamos falar ali como é que rolava aquela questão financeira em termos de feudalismo. Antes de eu iniciar essa situação do feudalismo, eu quero só trazer uma lembrança a vocês, que é o seguinte: nós estamos saindo do mundo antigo e entrando ali na nossa história medieval, certo? Lembre-se que eu tive a queda do Império Romano do Ocidente e vai surgir essa nova transformação. Então, fiquem focados sempre que nós estamos vivendo um momento de transição, de grandes mudanças na Europa, certo? E essa mudança, ela acontece num tempo muito longo. Ela não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo que leva aí muitos anos, mas que ele vai modificar o panorama da história da Europa e, consequentemente, também o panorama de todo o processo histórico, tudo bem? Então, nós vamos trazer aí para vocês formação e consolidação do feudalismo. Trouxe para vocês em tópicos as seguintes observações. Tomem nota aí para nós. Primeiro processo da economia medieval chama-se ruralização. Então, deixa eu lembrar para vocês uma situação. Lá no mundo antigo, lá em Roma, Grécia, o comércio era muito pulsante, lembram? Já existiam grandes cidades, as grandes estruturas, grandes prédios, bibliotecas, a questão dos diques, do tratamento de água. Então, os romanos, na expansão do seu império, tinham a ideia de cidade muito consolidada. Porém, gente, como vocês devem lembrar, com a queda do Império Romano, eu vou reiniciar o processo de ruralização que os povos germânicos, responsáveis também pelo fim do Império Romano, vão trazer para esse contexto feudal. Então, essa ideia de ruralização, ela é uma herança germânica. Professor, o comércio vai sumir? Não. O que vai acontecer é que essa ideia de cidade, ela vai começar a desaparecer porque não vai ter um sustento para a cidade. A vida rural, ela vai ser a mais importante nesse processo, que nós chamamos de ruralização. Esse romano, ele não vai ter como manter suas terras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer concessões. Olha, fulano, tu pega um pouquinho aqui, ciclano, você pega um pouquinho aqui, e aí ele vai subdividir, vai criar essa relação, ok? Então, esse processo vai diminuir o poder das cidades, ok? Então, aí nós temos o início desse processo, tá bom? Chamado de ruralização. Vamos ao próximo ponto? Olha só, para vocês aqui. Concentração da população em comunidades rurais. Foi o que eu acabei de citar a vocês. Não é que a cidade desapareceu, não. Ela vai deixar de ser um núcleo social e a vida vai se voltar para o campo, para essa área rural, onde eu vou produzir, onde eu vou viver, onde eu vou constituir família, certo? E aí, em consequência, terei o declínio das atividades comerciais e do uso de moedas. Vejam bem, sobre as moedas é o seguinte, elas não vão desaparecer. É que vocês vão perceber no decorrer da explicação que ela não vai ter tanta utilidade. Lembrando que cada feudo, ele tinha sua própria moeda. Mas o mais importante nesse momento era o sistema de trocas. Como assim o sistema de trocas? A produção, gente, ela era muito pequena no início do feudalismo. As terras não eram férteis, as tecnologias de arado não existiam, então era tudo muito dificultoso. Então, não tinha o excedente. O que é o excedente? É aquilo que eu produzo para mim, tenho excedente, eu começo a comercializar. Só que eu não tinha o excedente. Então, por isso que é aí que eu vou ter esse declínio comercial e o pouco uso das moedas, tá bom? Vamos continuar aqui. Outra característica, construção de castelos e moradias fortificadas para garantir a proteção de ataques.
Então aqui vão começar a surgir ali o núcleo do feudo. Quando eu vou fechar, vou murar aquele meu território, eu estou determinando que aquela área é minha. Dentro dessa área eu tenho ali a minha parte rural, dentro dessa área eu tenho as pessoas que trabalham para mim e elas vão começar a ser fortificadas. Então as moradias serão fortificadas, não é? Os castelos serão fortificados. Começa a haver essa divisão aí. Eu tenho a área rural que vai ser responsável por esse processo econômico. Outra característica desse momento muito importante, vejam aí também, a expansão do cristianismo. Esse cristianismo, eu estou me referindo à Igreja Católica, olha aí, torna-se de maior importância na Idade Média. Por que isso vai acontecer? Voltem aqui para a professora rapidamente, porque vejam bem, os povos germânicos, eles eram os bárbaros, lembram disso? Bárbaro, aqueles que eram diferentes, que não falavam a língua romana, que eram politeístas. E os romanos, eles vão ali dar origem à Igreja Católica. Lá o cristianismo já havia surgido. Então, o que eles vão perceber? Nós temos que estar aliados a esse grupo que está ascendendo. Se as cidades perderam importância, se a vida agora é rural, nós temos que acompanhar esse momento. A Igreja Católica, ela era uma grande detentora de terras. Então, por isso que ela vai também ter esse poder. Então, deixa eu ver se eu entendi, professora. Quem tem mais posse de terras, exatamente, tem mais poder na Idade Média. Então, a Igreja tinha muito poder. O que ela fez? Olha o que diz aqui. Vários reinos bárbaros converteram-se ao cristianismo. Olha aqui a palavra importante. Converteram-se ao cristianismo. Ou seja, eles vão aceitar o cristianismo como sua religião. Então, quanto mais cristãos, mais poder a igreja vai ter sobre essas pessoas. E a igreja, gente, ela era tão importante que ela estava acima mesmo da figura do rei. Como é que nós sabemos disso? Olha essa retratação que eu trouxe para vocês aí. Olha só, coroação do rei. Tem uma outra cor para mim, rapidamente? Então, olha, vejam bem aqui, temos o fundo vermelho, que simboliza justamente essa ideia de poder, não é? Vocês podem ver aqui que a figura do Papa, ela está aqui simbolizando essa ideia de poder. E quem está coroando o rei? O religioso. Ou seja, ele está acima da figura do rei. O rei, ele está sendo coroado pela própria igreja. Isso significa o quê? Que a Igreja Católica está presente, que a Igreja Católica ela tem importância, que ela está ali mostrando a ideia de poder. Ou seja, o rei ele é obediente a essa pessoa, ele é obediente à figura de Deus. Vocês vão ver mais para frente, nos próximos conteúdos de vocês, que essa ideia ela vai só se fortalecer. Então a igreja detinha os poderes, o rei e a nobreza detinham poderes porque detinham terras. Então, eles controlam ali essa economia, certo? E essa igreja, ela tem uma grande representação sobre essa relação. Então, deixa eu ver se eu entendi de novo, professora. No feudalismo, o mais interessante é ser católico, sim. Por quê? Porque é a Igreja Católica que controla essa sociedade feudal também, que vocês vão ver mais para frente. Ela controla a sociedade feudal, ela determina as regras. Vocês imaginem que nós não temos ali os documentos, tipo certidão de nascimento, certidão de casamento. Então, todos os teus registros como pessoa, eles só existem se eles acontecerem dentro de uma igreja. Então, isso mostra esse poder. O rei permitia isso? Claro. O próprio rei, ele é católico, ele obedece a essa igreja. Certo? Vale ressaltar uma coisa muito importante aqui, sexta fase. No começo dessa sociedade feudal, dessa relação de economia e sociedade, essa igreja, ela faz algo voltado para a questão religiosa mesmo. Nós precisamos salvar, na concepção deles, tá? Nós precisamos salvar os germânicos, nós precisamos tirá-lo dessa vida politeísta, nós precisamos levar uma palavra de acalanto a essas pessoas, uma palavra religiosa, uma palavra de conforto, falando em nome de Deus. Porém, vocês vão ver que no decorrer da Idade Média, muitos religiosos não seguiram mais essa linha bíblica e eles passaram a olhar mesmo com teor econômico, vamos cobrar mais impostos, vamos deter mais terra.
Mas nós não vamos generalizar, ok? Não eram todos os religiosos que pensavam dessa forma, tudo bem? Eu trouxe essa imagem aqui só para vocês observarem como essa retratação ela vai ser importante, não apenas para a sociedade, mas também para a economia feudal, certo? Vamos lá? Uma outra relação que nós vamos ter também é a cerimônia em que os nobres juravam obediência ao rei. Então, nós temos aqui, ó, o rei, tá bom? E aqui nós vamos ter essa relação de obediência. Aqui, ó, espada simboliza o poder do rei, não é isso? Com a sua coroa. Risquei o pobre do rei, né, gente? Mas tudo bem. Mas ele mostra a obediência. Essa relação, ela é chamada de sucerania e vassalagem. Por quê? Eu tenho a figura do rei e eu tenho os suceranos. Esses suceranos, eles eram nobres. E os vassalos eram aquelas pessoas que deviam obediência a esse sucerano. Por quê? Porque eles recebiam terras. Terras para quê, professora? Vocês vão ver. Para plantar, para colher, para sobreviver e para morar. Muitos vassalos chegavam a ser suceranos. E também era para manter uma relação de fidelidade. Eu dou a você proteção e você me dá ali a sua obediência, certo? Então, vamos continuar então? E vamos falar também da relação dos camponeses. Trouxe para vocês aqui uma imagem dos camponeses e como vocês podem ver, ela descreve o que nós falamos anteriormente. Olha aqui, os castelos cercados, fortificados. Aqui, ó, nós não tínhamos técnicas de produção agrícola desenvolvidas, era o arado mesmo, era puxando o arado, então por isso que não tinha o excedente também nesse momento, tudo bem? Então vamos lá. Economia feudal. A agricultura era a mais importante atividade econômica do feudo, provando aí que o comércio vai dar uma declinada, não foi isso que eu disse a vocês, não foi? Então, exatamente, então a agricultura ela vai se tornar aí o fator principal, essa base todinha. O feudo, gente, essa parte de terra grandiosa, ela era dividida em 3 partes muito importantes, que são fundamentais para vocês compreenderem essa organização. Vamos falar delas então? Primeira parte, manso senhorial. Parte do feudo de uso exclusivo do senhor feudal, que vocês já sabem que é o dono desse território, onde ficavam os castelos, as terras mais férteis, olha aqui, moinhos, os fornos e outros excedentes. Esse moinho que era justamente onde ali o trigo vai ser moído, o forno para fazer o pão. Então, todo esse material, ele estava ali no manso senhorial. A palavra já facilita, não é mesmo? Senhorial de senhor. Então, pertencia ao senhor feudal, que é o proprietário desta grande faixa de terra, certo? Que é aquele que mantém uma relação de obediência ao rei. O senhor senhorial pode ser o vassalo e em algumas situações ele pode ser o sucerano. Qual é essa relação mesmo, professor? O vassalo, ele deve ali obediência ao sucerano, que tem mais propriedades de terra. O outro, manso servil, olha aí, terras divididas em lotes, aonde os servos camponeses podiam cultivar sobre o pagamento de tributos. Opa! Aí o negócio já ficou tenso, né? Vejam bem, manso servil é onde está o servo camponês. Professora, por que o servo não pode ser escravo? Porque o escravo, ele está ali numa condição na qual ele foi arrancado, obrigado a viver a situação de escravizado, certo? Escravizado. O servo, ele está ali naquela relação de troca. Lembrem-se, ele vai ter um pequeno terreninho, como está citado aqui, vai ter sua casa, em caso de guerra ele vai ter proteção, e o escravizado, ele não tem nada disso, ok? Então, por isso que a gente tem que esclarecer isso para vocês. A terceira parte, olha aí, manso comum, que eram as terras de uso comum, tanto pelos senhores como pelos seus servos, que eram os bosques, as florestas, os pântanos, então ali tinha um manso comum. Mas vocês observam que a terra mesmo fértil para a plantação pertencia ao senhor. E vocês observaram que o servo tinha que pagar impostos através da produção. Vamos lá? O feudo produzia quase tudo que seus habitantes necessitavam.
o comércio era restrito e baseava-se em trocas. No decorrer do processo, gente, as técnicas agrícolas vão dar uma melhorada. E aí eu vou ter um pequeno excedente. Por que que eu sei disso? Olha aqui para a professora. Porque lá mais para frente vão surgir os burgos, que são os primeiros núcleos comerciais. Então, para os burgos surgirem, a economia agrícola teve que dar uma crescidinha aí, não é? Trouxe para vocês uma divisão desse feudo. Vamos lá, então, em forma de imagem, que justamente é para facilitar a compreensão de vocês. Então, como vocês podem ver, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o termo, né, gente, o manso comum. Vamos começar por ele. Como vocês podem ver, são essas terras aqui em verde, ó. Vejam o castelo. Essas pequenas casinhas seriam as casas dos servos camponeses, tá bom? Então aqui, ó, os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores comunais. Eram constituídas de pastos. Animais, as florestas estavam todas nessas áreas. E daqui se colhiam frutos e raízes. Tem uma coisa bem interessante sobre o manso comum, que no caso as caças nas florestas, elas eram exclusivas dos senhores. Apenas os senhores, os nobres é que podiam caçar. No senhorio em geral também havia celeiros para armazenar a colheita. Só um minutinho. Isso. Temos aqui também o manso senhorial. Lembram? Os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor. Podem ver que são mais áreas mais bonitinhas, viram aí? Ok? E o manso servil, que eram neles que os servos produziam os seus produtos para sobrevivência e para pagar impostos. Eu quero colocar uma corzinha rapidinho, só para mostrar para eles uma situação. Vocês estão observando que isso aqui é uma área de produção. Duas estão em verde, duas em um tom de rosa. Por quê? Porque a produção agrícola, ela era num sistema rotativo. Enquanto eu produzo, outras terras descansam. Entenderam? Então aqui, ó, eu vou ter o local de moradia do senhor do feudo, fortificado, protegido, e os camponeses que vivem em volta. Então, como vocês podem observar, essa organização ela é fundamental para o desenvolvimento da economia. Então, em algum momento, as produções agrícolas vão aumentar, esse excedente vai surgir, vai haver troca econômica de feudo para feudo. E de onde vem o lucro da nobreza? Dos impostos. Ok? Então, queridos, agora nós vamos à nossa DLI. Vamos lá, então? Destaque duas características do sistema feudal. Creio que essa é a nossa... Ah, não, temos mais uma questão para vocês. Aí, ó. A ponte, como estavam divididas as terras que formavam o senhorio. Queridos, qualquer dúvida, vocês podem procurar aí no chat os nossos professores também para esclarecer, ok? Até daqui a pouco para a nossa correção.
vamos lá para a nossa participação aí no chat. Fique à vontade para tirar as dúvidas de vocês. E eu vou trazer aqui as nossas resoluções. Então, destaque 2 características do sistema feudal. O que vocês puderam colocar aí? Pensem comigo. Ruralização, o que mais? Fortalecimento do cristianismo, não é isso? Concentração da população nas comunidades rurais, declínio do comércio, uso de moedas. Então, qualquer um daqueles tópicos que vocês viram lá no início estão aí dentro de uma resposta para essa questão, ok? Então, o que vocês vão pensar aí? Vocês vão pensar que as características do sistema feudal estão voltadas para o início do sistema feudal, ou seja, o homem vai esquecer a cidade? Não, é porque a cidade vai estar em declínio, consequentemente a moeda, então ele vai se dedicar à ruralização, que vai coincidir com uma característica dos povos germânicos, tudo bem? Então eu trouxe aí para vocês, só para vocês observarem, tomarem nota também, concentração de população em comunidades rurais e declínio das atividades comerciais e do uso de moedas. Professora, as moedas vão desaparecer? Não. Mas vocês sabem que elas vão ser usadas num poder muito menor do que antes, até que lá para o final da Idade Média, os burgos vão começar a crescer e a moeda vai voltar a ser utilizada para estabelecer valores, certo? Nossa segunda questão diz o seguinte: aponte como estavam divididas as terras que formavam o senhorio. Essa foi bem tranquila, né? Lembrem-se, o manso senhorial, que eram as terras que pertenciam ao senhor feudal, onde estavam os castelos, as terras mais férteis. Lembrem-se, gente, que quem trabalhava nesse manso senhorial era o servo. Ele vai lá, trabalha para o senhor feudal e também ele tem um manso servil, que é a segunda divisão. Qual seria essa? Eram as terras divididas para os servos camponeses e de lá eles podiam produzir e pagar tributos. Tributos são justamente os impostos. O terceiro momento aí é o manso comunal, que na verdade são as terras de uso em comum, onde estavam as florestas, os pomares, até mesmo onde estavam os celeiros para guardar alimentos, certo? Então essa divisão, ela tinha em todo o feudo como uma forma de estruturação desse feudo, certo? Trouxe aí o comentário também, mas vocês podem recorrer à nossa aula, olha aí, manso senhorial, manso servil. O feudo produzia quase tudo que seus habitantes necessitavam. O comércio era restrito e baseava-se em trocas. Então, veja bem, não é que o comércio apagou, ele era restrito. Por quê? Porque o feudo está lá numa área rural. Então, no decorrer do processo, vamos dizer que eu tenho um feudo aqui, meu vizinho tem outro. Eu tenho uma produção maior, por exemplo, de batatas, mas ele tem uma produção maior de trigos. Então, nós vamos começar a trocar esse excedente que vai dar aí o up na economia, tá bom? Mas não se preocupem que a Idade Média não parou por aqui. Muito obrigada. Caso tenham dúvidas, recorram ao nosso chat e até a próxima.